Mulheres demasiadamente mulheres. Narrativas sobre cores, dores e sorrisos. É a nova publicação de Paulo Silvio Ferreira. Essas histórias trazem coragem, medo, superação e foram reunidas por Paulo, que compartilha com a gente sua experiência no programa de hoje. Olá, Paulo, tudo bem? Olá, Vivian, tudo bom? Paulo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para divulgar um pouquinho o seu livro. Na verdade, eu que agradeço, né? Agradeço a você, agradeço à diretoria do Centro do Professorado Paulista, aí dos seus associados, enfim, ao público em geral. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o prazer é nosso. Então vamos lá. Fala um pouquinho para a gente, né? Conta como foi o processo da seleção das histórias que tem neste livro. Então, Vivian, na verdade, esse é o quarto livro, né? Que eu, de fato, estou organizando. O primeiro foi feito na própria unidade escolar com um conjunto de professores. Posteriormente, nós lançamos um livro que trata da questão das deficiências a partir dos educadores ou de seus familiares ou das famílias que estão na escola. Então, nós conseguimos reunir uma sequência de textos muito significativos que tratava dessa questão da deficiência no livro Somos Todos Deficientes. No terceiro livro, nós tratamos da questão da homossexualidade e da transexualidade nos educadores, no caso aqui, municipais. Então, como é que se faria, não é? Como é que se faz essa discussão na rede pública? O que nós percebemos que é muito incipiente, é muito difícil esse debate, mas o resultado foi extremamente positivo. E agora, não é, nós estamos lançando esse quarto livro, que é o Mulheres Demasiadamente Mulheres, e que trata da questão das mulheres. Na verdade, eu sou, né, diretor de escola e lido com quase 80 mulheres diariamente. Então, para mim, há o interesse pessoal, né, específico, em conhecer melhor as mulheres, para que a gente possa ter um resultado de gestão melhor. Mas mais do que isso, né, a sociedade ela impõe alguns desafios que são muito maiores para essas mulheres, não é? A questão da família, a questão dessa estrutura social que exige da mulher muito mais do que nós homens. Então, a partir de escutas, eu acabei formatando, né? Nós temos aí 21 textos dessas mulheres que são guerreiras, né, batalhadoras, que seguram muitas vezes 2 cargos, né, acúmulo de cargo, e que sobre ela pesa uma série de cobranças. Então, nesse sentido, algumas mulheres eu não conheço. Elas foram, na verdade, indicadas pelo próprio trabalho anterior. Eu não conheço pessoalmente. Ou seja, elas acreditaram na proposta anterior e que o livro sairia respeitando todas essas condições e a sua própria fala. Então, assim, algumas delas eu conheço, não conhecia a história. Para você ver, tem colega, por exemplo, a Márcia, que eu trabalho com ela há 15 anos, desconhecia a história dela. Olha. É uma coisa impressionante quando você olha esse ser humano, que é a Márcia, fantástica, por sinal, você percebe uma outra mulher a partir da história dela. Né? Já outras eu não conhecia até agora pessoalmente, conheceria a partir do lançamento presencial, mas infelizmente a pandemia não permitiu. Espero que ela permita daqui a um tempo, né? Então, mas o objetivo é esse: a pessoa, a mulher, ela precisa ter essa disponibilidade, né, e a coragem da escrita, porque não é fácil. Essa história dela muitas vezes está restrita à sua família, e a partir do livro ela se coloca em disposição na escola onde está trabalhando e numa rede municipal, porque a gente não sabe onde esse livro vai parar, né? Já todos os livros que a gente tinha disponíveis, eles já foram em 1 semana e meia, foram 250 exemplares, né? mesmo sem lançamento. Então, assim, nós não sabemos onde essas histórias vão parar, mas eu espero que contribuam para uma reflexão. Com certeza, perfeito. E você comentou que são 20 relatos de mulheres? São 21 relatos. 21. E de quais regiões elas são? São tudo aqui do estado mesmo? Isso, eles são da rede, não é? Nós temos, na verdade, dos 21, um relato que, na verdade, ela não é educadora. O que aconteceu foi que a Jane, não é? Que sofre um acidente na adolescência, ela perde parte de um braço,
na adolescência, mexendo ali, trabalhando para pagar os cursos, né? Ela trabalhava numa açougue, perde o braço ali, e aí ela tem uma irmã. Então, ela escreve sobre a questão da deficiência, dessa superação, mas ela tem uma irmã transexual. Então, ela pediu para que, mesmo não sendo educadora, se eu pudesse acrescentar, e nós acolhemos esse texto, porque ela diz que a vida dela muda a partir não só da questão do incidente, né, mas também da irmã, né, transexual, que é a Paula, e aí ela complementa com essa 21ª história. Com certeza, essas histórias devem ser divididas mesmo, né? Ô, Paulo, e o CPP, ele foi parceiro, né, do senhor na publicação deste livro. Inclusive, a primeira vice-presidente da entidade, a professora Loretana Paulieri Pancera, é uma das personagens da publicação, né? E o senhor, como mesmo disse, já é diretor de escola, né, na rede municipal. Então, como que a experiência da professora Loretana também agregou ao resultado final do livro? Agregou muito, né? Assim, na verdade, eu sou diretor de EMF, na Escola Municipal de Ensino Fundamental, na região de São Mateus. EMF professor Giuseppe Tavolari. Estou lá já há bastante tempo, né, como diretor. E também sempre trabalhei na formação de professores e nos concursos que existem, tanto do Estado quanto da Prefeitura. E trabalhei muito para o CPP, que, por sinal, sempre me recebeu muito bem. E aí foi fundamental essa parceria, porque, na verdade, a gente não tem como repassar os custos para as autoras e nem mesmo eu bancar uma estrutura de lançamento, né, da primeira edição. E aí eu tenho que agradecer imensamente, né, a Loretana, não só por acolher, mas também por escrever, o professor José Maria, né, presidente aí, do Centro do Professorado Paulista, e o nosso grande colega, Edgar Fius. Então, ele foi espetacular, ele foi sensível, ele me trouxe, inclusive, a sua história de vida na questão da leitura, na questão da produção, né, que ele sempre foi um grande incentivador da produção da escrita, né, do trabalho escrito. Então, eu tenho que agradecer imensamente, por quê? Porque isso possibilitou que a obra chegasse rapidamente. Infelizmente, a pandemia, nós tínhamos uma previsão de lançamento com muita gente, não é? Mas a pandemia nos colocou esse empecilho. E a Loretana tem um detalhe, né? Eu não sabia que a Loretana tinha, na verdade, 94 anos, porque a energia dela é de 35. Né? Eu até brinco aqui com o pessoal, vocês precisam conhecer a Loretana, né? As outras autoras que também não a conhecem, né? Alguns são da prefeitura e também são do Estado. A Loretana me surpreendeu, né? Pelo dinamismo, pela potência, a defesa que ela faz da importância da educação, não só para uma questão da aprendizagem, mas por uma questão de país, né? De identificação de país. Então, o texto dela, e eu gostaria, se fosse permitido, de ler só um trechinho do que ela diz, para você ver a potência, né, de como ela trata a educação, o que ela diz aqui que está no livro. Né? Embora a luta não seja fácil e as mazelas sejam frequentes e fortes, a desesperança nunca foi o meu fraco. Passei 41 anos em sala de aula e ainda hoje acredito nessa educação que liberta, na escola do povo e na educação como redenção de um país que se preze e que anseia pelo progresso legítimo e digno, com ensino de qualidade como direito de todos. Loretana Paulieri Pancera. Então, isso que, para mim, é o mais fundamental, porque todos os textos convergem, né? Essas mulheres, elas saem da sua condição especificamente pela condição da educação. E eu acho que o texto da Loretana, ela traz isso, né? A importância da educação, do educador e desse trabalho que deve ser, né, de todo mundo. É isso aí, essa é a professora Loretana. Até hoje lutando aí pelos profissionais da educação, sempre que tem algum movimento, ela está na rua, está lá no... Gratidão eterna. Gratidão eterna. Fazendo a sua manifestação. É isso aí. Eu queria aproveitar, até trazer alguns dados que eu acho interessante, porque como o seu livro é feito, né, na sua maior parte, por mulheres educadoras, eu queria trazer até alguns dados do Censo Escolar 2020, que diz que a mulher é a protagonista da educação brasileira. Olha só, eu vou colocar alguns dados aqui. As mulheres são maioria na educação básica,
sendo na educação infantil 96,4%, no ensino fundamental, anos iniciais 88,1%, no ensino fundamental, anos finais 66,8%, no ensino médio 57,8%. E ainda o censo traz um dado que diz que os cargos de direção das escolas brasileiras são, em sua maioria, do sexo feminino, 80,6%. Olha só, mulherada. Ou seja, estamos em minoria nessa relação. Precisamos estabelecer cotas para os homens, né? Na verdade, mas é um trabalho muito árduo, né? A resiliência, a persistência, a perseverança é uma característica humana, mas eu acho que isso fica mais visível nas mulheres. E a gente percebe isso no interior da escola. Você lidar com 35 alunos, 30, 35 em alguns lugares do país, ou mesmo na cidade de São Paulo, até um pouquinho mais, não é fácil. Ou seja, você precisa ter uma condição de equilíbrio interno muito grande. E eu acho que, nesse aspecto, a mulher sai à frente e nós precisamos, como homens, aprender muito com elas. É isso aí. Inclusive, né, que bom que somos protagonistas aí na educação, porque, infelizmente, ainda existe aí muita diferença, né? Com certeza, que precisa ser corrigida. Exatamente. Inclusive, ser mulher aqui no Brasil é difícil. Sendo negra, então, é um desafio ainda maior. E muitas das suas histórias falam sobre essas mulheres negras, né? Esse olhar foi algo proposital na seleção das personagens? Então, essas narrativas que são apresentadas no nosso livro, elas tratam de desafios, né? Sejam para mulheres negras ou não, né? A gente está falando de uma forma mais geral. No entanto, não dá para deixar de lado, né? Não seria possível deixar de lado num país como o nosso, que é um país racista, que tenta dizer que não, que tem todo um discurso do mimimi, mas não é verdadeiro, porque nós vivemos isso dentro da unidade escolar. Em algumas histórias, por exemplo, uma supervisora ela conta que hoje ela exerce o cargo de supervisora, que é o cargo máximo na rede municipal. E aí ela foi até a unidade, por exemplo, e confundiram ela com a pessoa da limpeza, dizendo para ela, mas você não vai colocar a vestimenta? Então, é absurdo. E ela disse, Paulo, justamente por uma questão racial. Mas ela é a supervisora da escola. Uhum. Então, veja que temos ainda muito superar. Ou seja, essas mulheres elas não podem ficar fora do debate. Né? É importante esses registros para que as pessoas percebam, como diz uma outra colega, não é tratar-se de mimimi, é tratar-se de uma condição de fato existente na sociedade brasileira e que precisa ser externada. Então, são 9 textos, né, que trazem essas mulheres que superaram, além da questão do machismo presentes na nossa sociedade, superar o machismo e, em conjunto, e ao mesmo tempo, essa questão do racismo. Né? Então, é preciso que essa exigência, que essa sobrecarga, que essa luta, que é por ser mulher, que é por ser negra, que é por ser trabalhadora, por ser mãe, é um esforço duplo, triplo. E aí nós não poderíamos deixar de fazer esse debate, né? E fica muito claro nos textos de que é fundamental, né, que essas mulheres negras elas se reúnam, discutam em conjunto, façam propostas comuns, apresentem saídas, o que elas já estão fazendo. Professoras com várias atividades nas unidades, né? Nós temos aqui supervisora que escreve, nós temos diretoras que escrevem, ou seja, é preciso externar, é preciso que a sociedade saiba que há uma luta interna da própria mulher com ela mesma, com a sua família, com a sua forma de viver, mas é essa luta que são nos espaços coletivos, seja na escola, seja na igreja, seja na política, isso tem se apresentado com maior frequência. Então é preciso essa luta ser reforçada contra o racismo. E aí é fundamental que os homens também participem, né? Que nós, porque eu fui muito questionado, mas Paulo, você isso, né? Mas eu digo, eu também não sei, eu também estou aprendendo. Então, nesse processo, para mim foi muito intenso, porque discutir, por exemplo, a questão da Vilma Piedade quando ela fala de dororidade, né? Que é a dor sentida por essas mulheres que são negras. Esse termo, para mim, era muito distante, muito Sim. distante.
Mas quando esses 9 textos, a partir da lida, da discussão com elas, né, seja por telefone, seja por e-mail, que eu fui construindo junto com elas esses textos, eu aprendi muito. Então, esse termo hoje, dororidade, quer dizer, é sentir, não como mulheres negras melhores ou piores, mas como uma condição que precisa ser debatida, porque é específica àquelas mulheres. Então, é uma luta, né, para que a gente tenha, de fato, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais colaborativa e inclusiva. Isso mesmo, Paulo. Então, que essas histórias reais aí do seu livro possam realmente trazer um pouco de aprendizado e até mesmo reflexão por parte das pessoas, né? E onde as pessoas podem encontrar mulheres demasiadamente mulheres? E esse demasiadamente significa extrapolar, que é justamente esse o objetivo do livro, né? Que a gente não fique só na nossa caixinha, que a gente extrapole para que os outros possam compreender e possam construir juntos. O livro está disponível pela editora CRV, uma editora lá de Curitiba, que, na verdade, são 4, esses 4 livros foram feitos pela mesma editora. Então, tem que entrar lá no site e efetivar a compra, porque nós tínhamos até livros aqui disponíveis, mas, infelizmente ou felizmente, foram esgotados muito rapidamente, mesmo sendo uma live, não tivemos uma live, mesmo sem o lançamento presencial, mas foi muito rápido. Eu já tenho assim, diversos pedidos que a gente não tem conseguido. Então, tem que entrar lá no site da editora CRV e efetuar a compra nas condições que eles estão estabelecendo por lá. Tá ótimo, Paulo. Olha, eu agradeço muito, muito sucesso, né? Ainda mais com esse seu livro, não só esse, como todos os outros, né? Que trazem aí temas totalmente importantes, né? Ainda mais no mundo de hoje. Muito obrigada, viu, Paulo? Eu que agradeço aqui, quero reiterar o meu agradecimento, né, ao Centro do Professorado Paulista, que foi um parceiro sem sombra de dúvida, né, que é o compromisso com a sociedade mais democrática. É isso aí. Muito obrigada, Paulo. Um grande abraço a todos. Abraço. E o programa de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.